Então, o objetivo da aula de hoje, não é, Fred? Vamos ver. Primeiro, compreender as áreas de conhecimento, comunicação, riscos e aquisições descritas no PMI do PMBOK. São 3 áreas que nós vamos ver hoje, que elas têm a sua importância. Apesar de elas não serem as áreas principais, como o Fred comentou, elas têm sua importância, por isso sua existência, certo? E elas também, como todas as outras que nós vimos, possuem seus processos, que, né, Fredson? Isso mesmo. Então, o próximo objetivo, a gente vai descrever os processos que compõem as áreas de conhecimento apresentadas nesta aula. Então, a gente vai ver realmente quais são os processos que a gente precisa desenvolver em cada área de conhecimento. Bom, depois dos objetivos, a gente tem o que aí, Marco? Vamos lá. A apresentação das 3 áreas, não é, Fredson? Que é aquisições, riscos e comunicações. Aqui a gente vai ver que elas fazem parte, têm uma certa importância no gerenciamento do projeto. Então vamos a uma introdução, Fredson. As áreas de hoje também possuem entradas, ferramentas e saídas. Pessoal, todo processo que nós vimos, cada um tem uma entrada, que são os documentos que já foram gerados, planejamento, cronograma, tabela de custos, tudo aí. Documentos que servem de entrada para os processos que vão ser trabalhados de acordo com técnicas e ferramentas e vão gerar saídas, que geralmente são outros documentos ou o produto em si. Então vamos lá para a primeira grande área de hoje, Fredson. Comunicação. Garante a geração apropriada, além da coleta, distribuição, armazenamento e controle mínimo das informações que compõem todo o projeto. Pessoal, essa não é uma grande área que está entre as principais, mas ela tem uma importância bem interessante no projeto em si. Essa área ela busca garantir a comunicação eficiente e eficaz entre as partes que compõem o projeto, entre o gerente e quem está patrocinando o projeto, entre o cliente final, entre qualquer stakeholder do projeto, qualquer pessoa envolvida no projeto, precisa compreender o que todos estão falando. Todo mundo precisa falar a mesma língua. Só que aí, pessoal, tem um detalhezinho. Tem informação. A gerência de projeto em si, ela busca que as informações sejam transparentes. Só que tem o momento certo da informação chegar à pessoa certa. Quem é a pessoa que deve ser entrevistada, em que momento, quando, por quê. Tudo isso é feito aqui através dos seus processos. A área de conhecimento de comunicação possui 5 processos. Vamos ver quais são. Identificar as partes interessadas, planejar as comunicações, distribuir as informações, gerenciar as expectativas e reportar o desempenho. Vamos lá. Primeiro processo aí, identificar as partes interessadas. Então a gente precisa o quê? Determinar as pessoas e organizações que podem ser afetadas pelo projeto. Então o termo de abertura, mais essa identificação das pessoas interessadas no projeto, são os documentos que fazem parte da fase de iniciação do projeto. Só são esses 2 documentos, ok? Esses 2 documentos compõem a fase de iniciação do projeto, ou seja, o termo de abertura e identificação das partes interessadas. Mas se a gente só vai citar as partes interessadas, não, pessoal. A gente precisa saber por que essa pessoa é parte interessada e precisa documentar, em que momento que ela vai ser importante no projeto, se ela vai influenciar em determinados processos do desenvolvimento do projeto, se ela precisa ser reportada por determinada informação que consistir dentro do projeto. Então, todos esses stakeholders aí, eles precisam ser identificados e descritos o porquê que eles vão ser influenciados, porquê que eles vão influenciar ou ser influenciados pelo projeto. Planejar as comunicações. E o que ele faz? Determinação das necessidades de informação das partes interessadas e definição de uma abordagem de comunicação. Isso aqui, pessoal, ainda é na fase de planejamento. Por exemplo, um planejamento correto da comunicação pode evitar um atraso. Já pensou um atraso por conta de uma falha de comunicação? A pessoa estava esperando um memorando e você mandou por e-mail e ele não recebeu o memorando e está lá parado. Isso. Então a gente planeja realmente, a gente tem que definir uma abordagem padrão para isso, né? Isso. Aí, por exemplo, qual que é a abordagem padrão? É bilhetinho no computador? Então tá fechado. Fechou. Se está documentado desse jeito, fica então tudo vai ser pregado assim. aqui. Justamente. Toda hora você tem que ir lá no seu computador e verificar realmente se tem um bilhetinho novo, né? Ou, mais comumente, através de e-mail, é bem interessante, através de sistemas
ou ferramentas de gestão de projetos, Aham. que aí a gente utiliza um sistema todo integrado, que aí distribui a comunicação de forma correta, e a gente vai ver essas ferramentas lá na última aula, né, Isso. Ismael? Que é distribuir informações. ok? Ô, Fred, lembrei de uma coisa aqui, casando o planejamento e a distribuição. Sim. Um dos detalhes que também deve constar no planejamento e deve ser executado na distribuição é não fornecer informação para quem não era para fornecer. Isso mesmo. Por exemplo, a confidencialidade de alguma tarefa, Isso alguma já é atividade. questão de segurança. Entra em segurança e pode Né? ser aqui resolvido, sanado no planejamento da comunicação. Então, Indo continuando. para a distribuição das comunicações, a gente precisa realmente definir em que momento cada informação vai ser distribuída para cada pessoa interessada dentro do projeto. Por exemplo, você tem um atraso lá no cronograma. Será que é preciso, antes do gerente de projetos conseguir sanar essa situação de atraso, será que um stakeholder como diretor da empresa precisa saber disso? Não precisa. Às vezes, a própria equipe de projeto consegue se reorganizar e consegue sanar esse atraso nas atividades aí antes do término do projeto. Bom, depois de distribuir, a gente tem mais. Gerenciar as partes interessadas. Isso aqui. Gerenciar as partes interessadas exige bastante jogo de cintura do gerente. O que é que tem esse processo, pessoal? Satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com ela. Aí, nesse processo, ele exige um certo gerenciamento mais ativo por parte do gerente para que ele consiga, de certa maneira, influenciar as pessoas para abraçar o objetivo do projeto. Por exemplo, um cliente ele quer alguma coisa um pouco fora da realidade. O gerente pode conversar de forma mais ativa, persuadir esse cliente e ele aceitar algo mais real, que vá satisfazer as necessidades dele. E a gente tem a questão de reportar o desempenho. Então, vai coletar e distribuir, coleta e distribuição das informações sobre o desempenho. E isso inclui o relatório de andamento, medição do progresso e previsão. Pessoal, reportar o desempenho é algo essencial e que isso, o gerente de projeto tem que estar a par a qualquer momento, ok? Esse gerencial, reportar o desempenho quer dizer você verificar se o que você está agregando no projeto realmente é o que foi planejado, se o cronograma está de forma correta, se os recursos estão respondendo, se os recursos humanos principalmente estão respondendo ao que foi planejado. Então, reportar esse desempenho, reportar se o projeto está indo na linha correta que foi planejada para ele, é essencial para que o gerente de projetos, junto com sua equipe, tome as decisões a respeito do projeto. E depois da comunicação, Marco? Tem outra área que é riscos, pessoal. Nossa, Risco já foi bem comentado, acho na aula 1 e na aula 2. Risco é complicado, viu, pessoal? Porque existe até um vídeo onde o Ricardo Vargas, um grande nome no gerenciamento de projetos, fala assim: se você não quer correr risco, não desenvolva projetos. Pessoal, todo projeto corre risco, ok? Seja risco interno, seja risco externo, qualquer tipo de risco, e você tem que fazer esse gerenciamento. Você identifica, analisa, e fornece respostas aos riscos que podem surgir em um projeto. Né? Isso aí. Então foi o que eu falei, que além da gente identificar, analisar, a gente precisa dar algumas respostas, alguns cenários que podem ser desenvolvidos. Ou seja, você vai pegar e vai fazer o levantamento desses riscos. Que pode... E você pode traçar cenários. E não quer dizer que esses cenários você vai tomar a atitude de desenvolver determinado cenário. Não, você vai reanalisar para ver se ele ainda se aplica, né? Porque um projeto pode ter um tempo muito longo e às vezes o que a gente planejou hoje pode não servir para o ano que vem. O risco até pode não chegar também, né? Isso mesmo. Então, primeiro, planejar o gerenciamento, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos. Próximo. Realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas dos riscos, isso aqui que o Fred comentou. E, por último, monitorar e controlar os riscos. Vamos lá. Primeiro, planejar o gerenciamento dos riscos, definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.